Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ampare. É o meu agradecimento participar aqui com os amigos dessa festividade, né? É uma festividade, é um dia de alegria. Fala em 101 anos. Acho que não vamos atingir essa idade nesse corpo, mas vamos avançar. E o tema, Publio Lentulus Emmanuel, foi uma sugestão do Laureano. Eu nunca tinha feito isso aí. Então a gente vai compartilhar uma pesquisa, né? A gente foi atrás e teve, vamos dizer assim, tem uma pessoa, eu chamo ele de amigo sem nunca o ter visto, né? Que é o Dr. Caio Ramanciotti, de São Bernardo do Campo. A gente conversa por internet. Eventualmente, ele me ajuda com doação de livros para os presídios. E quando eu falei desse tema com ele, ele falou, tem 2 livros que eu publiquei que eu trato desse assunto. E ele me enviou esses 2 livros. Um chama Jesus e o Sinédrio e o Chico, que eu conheci. O Dr. Caio, o pai dele, chama-se, já desencarnado, chama-se Rolando Romanciotti. Ele é fundador do Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo, e publica 90 livros da psicografia do Chico Xavier. E o Chico, quando em São Bernardo, se hospedava na casa deles. Ele falava lá, tinha uma casa só, um quarto, só para o Chico, e era dele, ninguém mexia. Ele tinha uma afinidade muito grande. E quando eu estava falando desse tema, ele falou, olha, o Chico, lá em Pedro Leopoldo, ele nos levou lá na cachoeira, onde apareceu o Espírito Emmanuel pela primeira vez, se eu não me engano, em 1931. Então, eles tinham ali uma afinidade. Então, eu me baseei nesses 2 livros, né? São 2 capítulos, um em cada deles, curto. Mas vamos entender assim, quem foi Arthur Joviano? Vocês já ouviram falar desse nome? Arthur Joviano. Ele nasceu em 1862 e desencarnou em 1934. Ele nasceu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Tá? Ele, na realidade, ele foi um professor com esse nome, Arthur Joviano, e ele teve um filho, né, dos filhos que teve, um deles chamava Rômulo Joviano. Então aí começa... E o Arthur Joviano, o pai do Rômulo, ele era a reencarnação, ele estava reencarnado no livro 50 anos depois do Chico Xavier, como Neio Lúcio. Ele psicografou pelo Chico, Mensagem do Pequeno Morto, Jesus no Lar, acho que deve ter um outro, que eu não me lembro. Tá? Então, o Arthur Joviano teve então esse filho, o Rômulo. Eles eram do Rio de Janeiro, e o Rômulo Joviano, ele como funcionário da Secretaria ou Ministério da Agricultura, ele foi trabalhar na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Tá? O que ocorre? A Fazenda Modelo é onde começou a trabalhar o Chico Xavier como escriturário. E se aposentou depois de 30, 35 anos. O Rômulo Joviano teve uma filha, eu acho que ela ainda está viva. A filha dele chama Wanda Amorim Joviano. O que ocorre? Havia, na década de 30 até a década de 50, o Chico frequentava a casa deles, do Rômulo Joviano, e tinha o culto do Evangelho no lar, da família Joviano. E ali, mensagens psicografadas aí mais de quase 20 anos. Tem 3 livros que, basicamente, as mensagens que estão ali agrupadas é do Neio Lúcio, do pai do Rômulo, que estava reencarnado como Arthur Joviano. E esses 3 livros, ele basicamente ele traz as mensagens de cunho familiar. É bem voltado à família. E tem ensinamentos, para quem teve acesso a esses livros, ensinamentos significativos. E o Chico, culto do Evangelho no Lar, lá na família Joviano.
Então, os 3 livros são Sementeiras da Paz, Sementeiras de Luz e Colheitas do Bem. Quando termina o Colheitas do Bem, eu tive a oportunidade de ler esse livro, a última mensagem, então veja bem, geralmente quem traz as mensagens psicografadas é o Neio Lúcio, que é o pai do Rômulo, né? Aí o Emmanuel surge e fala, essa atividade se encerra hoje, ponto. Você tirou, acabou o Evangelho no Lar ali, e o Chico vai cuidar de outras tarefas, porque essa família Joviano volta para o Rio de Janeiro, né? E tem um livro chamado Deus Conosco, que a Wanda Amorim Joviano organiza as mensagens desse culto do Evangelho no Lar do Emmanuel, quando ele se manifesta. Coloca ali, e essa organização da Wanda é junto com, como organizador, o Geraldo Lemos. E aí surgem algumas encarnações do Espírito Emmanuel que nós conhecemos. Tá? E tem outras fontes. Então, esse livro Deus Conosco foi obtido nesse Evangelho no Lar, mas só que está ali contidas as mensagens do Espírito Emmanuel. Ok? Estão me entendido? Da onde vai vir essas informações? Então, as fontes são essas. Tá bom? E nós vamos procurar aqui citar os livros de Emmanuel e quem está ali dentro. Geralmente dos romances, para a gente entender a grandeza. Porque, na realidade, nós precisamos entender a grandeza desse espírito. E quando nós mostrarmos a grandeza desse espírito, nós temos que entender e nos colocar que pode ser também a nossa grandeza. Não está interditado a nós essa evolução. Então a gente vai ver uma figura que evolui e nós também podemos traçar esse caminho. Ou será que já não estamos traçando esse caminho? É que nós estamos encarnados num ponto. Se nós abrirmos os leques 1000 anos antes e olhar 1000 anos para frente, que aqui nós estamos falando de intervalo de 2000 e poucos anos. Então, olhando hoje para nós, se eu olho para mim, olha, 1000 anos para trás ou 2000 anos, é meio complicado enxergar talvez coisas boas. Mas eu tenho que olhar 2000 anos para frente. E nós vamos fazer vamos prosseguir a nossa existência evoluindo. E nós temos que ter essa certeza que cada um de nós vamos estar melhores. Então, o Espírito Emmanuel é um exemplo para nós seguir. O exemplo maior é Jesus. Mas é um exemplo para nós dar o nosso pontapé aí de renovação. Então, na primeira encarnação que se fala desse Espírito, fala assim, seria... Então a pergunta está muito distante e não tem muita coisa escrita. Seria no século IX antes de Cristo. E o nome dele era Simas, grão-sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Foi reitor na escola de Tanis e pai da futura rainha Semiramis, do império da Síria e da Babilônia. Ou seja, então, essa citação está no livro Semiramis, a rainha da Síria, da Babilônia e do Sumer. Quem escreve esse livro é Camilo Rodrigues Chaves. Então fala que ele já está ali como um grão sacerdote. Então já percebe nesse espírito algo de grande, que é uma coisa chamada cultura. Ele já tem a base cultural muito grande. Tá? Então, que vem anterior a isso. Aonde não temos registro. A segunda encarnação se refere ao cônsul romano Públio Lentulus Cornélius Sura. Seu bisavô, então não é o do há 2000 anos, é o bisavô dele, que é ele próprio, entende aí o que estão falando? Que já era o seu bisavô, que foi contemporâneo de Júlio César, bem como amigo de Expandindo. E ali tem um encontro nas Gálias, né, nesse Júlio César, avançando para
conquistar mais terras, ele chega nas Gálias, na França, e lá ele encontra um sacerdote chamado Allan Kardec. Né? Então há esse encontro de Júlio César e Allan Kardec como sacerdote druida. Então você vê que o Públio Lentulus Cornélio Sulla já está encarnado e conhece e está na época desse Júlio César. E nós vamos, se você ler Cartas e Crônicas, tem uma mensagem de Humberto de Campos, psicografada pelo Chico, que Napoleão e Kardec. E ali narra, vocês consulte lá, é uma mensagem lindíssima. Ali fica claro o encontro de Kardec com Júlio César, que também vem mais tarde a ser Napoleão Bonaparte. E lá, essa reunião que se dá na espiritualidade, no dia 31 de dezembro de 1799, então lá na espiritualidade se reúne, você pensar de pessoas grandes no planeta, estava ali. E ali surge Napoleão encarnado, é levado para essa reunião com toda essa sumidade de espíritos ligado ao planeta Terra, e surge a figura daquele que viria a ser Allan Kardec nessa reunião, em 1799. Então está lá no livro, acho que é Cartas e Crônicas do Chico Xavier. Então está essa realidade. Então você vê que já está meio situado essa presença de Emmanuel. A terceira encarnação se refere a Públio Lentulus Cornelius, ou seja, um senador romano. É o que é mais conhecido. Então, ele viveu na época do Cristo. Então, de acordo com o Chico Xavier, né, em outubro de 1938 a fevereiro de 39, foi o período que o Emmanuel transmitiu esse romance há 2000 anos a Chico Xavier. Ali revela a figura do patrício romano, chamado Públio Lentulus Cornelius, que está lá especificado nesse romance. Num traçado simples, então mostra que Públio Lentulus lutou por Roma, ele já não admitia corrupção, ele demonstrava um interesse de caráter muito grande, sofreu ao mesmo tempo, durante anos, a suspeita de ter sido traído por sua esposa, tá? Que ele a tanto amava, a Lívia, teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, e aí a gente fala, mas entre a opção de ser servo de Jesus ou servo do mundo, ele optou pela última, né? Desencarnou na cidade de Pompeia no ano de 79, que foi vitimado pelas cinzas do Vesúvio. Ele já estava cego e já estava começando a voltar, diríamos assim, a estudar os princípios de Jesus. Mas nessa época, o que nós temos? Quando você olha o livro há 2000 anos, esse romance, a enfermidade de Flávia, sua filha, né? Ele tem um filho que também é raptado. Ele é levado a crer que a sua esposa o traiu. Então, tudo isso acontece com ele. Ele visitou o governador romano da Palestina, esteve por lá. E aí, o que se percebe sobre a traição de Lívia? É que eu só estou contando umas pinceladas do livro. O que acontecia? Lívia, na realidade, esteve com Pôncio Pilatos, as pessoas viram, foi lá encontrar com ele, aí armaram essas mentiras, só que Lívia foi lá rogar a Pôncio Pilatos interceder por Jesus para libertar ele. Então não tinha nada de traição, mas a fala das pessoas levou ele a acreditar no que era o incorreto. Tá? A morte de Lívia, aqui agora quem diz é o Caio Ramanciotti. A morte de Lívia ocorreu no exato momento em que Públio Lentulus recebia de Nero as homenagens por suas nobres funções de senador. E ela, Lívia, convertida ao cristianismo, ela já era convertida ao cristianismo,
ela fora brutalmente martirizada por esse imperador. Tá? Ou seja, ele perseguia os cristãos e ela perdeu a vida ali no circo romano. Então, esse foi o fim trágico dela. Aí também, a título de esclarecimento, o senador mais tarde, Públio Lentulus, ele, em 69, ele volta à Palestina, no ano de 69, a pedido do novo imperador Vespasiano, que era o seu amigo pessoal, para importante missão junto a Tito, que era primogênito e herdeiro do Império Romano. E lá, agora quem está contando é o Caio, e lá ele ficou cego pelas mãos do próprio filho. De que forma? Que o filho foi raptado, né? E o seu raptor, né, Marcos, que era então adulto, o seu raptor muda o nome dele para Ítalo, e o seu raptor é André de Gioras. E aí, nesse comovente encontro, está ali instigado pelo seu raptor, ele leva ele a cegar esse senador, né, o Públio Lentulus. E no romance não fala muito de Lívia, mas no ano que ele desencarna, Lívia está com ele lá em Pompeia, nas larvas do Vesúvio, e que cuida dele até a velhice e até essa tragédia que leva ele à sua desencarnação. Surge depois a quarta reencarnação dele, que está no livro 50 anos depois. Vamos falar um pouco do livro. 50 anos depois, Emmanuel é um escravo judeu convertido ao cristianismo e tem lá o nome de Nestório, nascido em Éfaso no ano de 131, de origem judaica, escravizado por romanos que o conduzem ao país de sua anterior existência. Então você vê o que a reencarnação faz para dobrar o orgulho. Um senador, escravo, né? E volta para Roma. Tá? Nos seus 45 anos presumíveis, mostra o seu porte orgulhoso, silencioso e inconformado. Aí também, apartado do filho, que também for escravizado como ele, volta a encontrá-lo durante uma pregação nas catatumbas, onde tinha a responsabilidade da palavra. Então aqui percebe-se que Nestório, hoje conhecido como Emmanuel, ele já está pregando o Evangelho. Ok? Mesmo escravo, ele é cristão desde a infância, preso porque se mantém fiel a Jesus, e por se manter fiel a Jesus é condenado à morte. Então, como a sua esposa Lívia. Tá? Com os demais, ante o martírio, quando está ali o processo, ele canta de olhos postos ao céu, e no mundo espiritual, ele é recebido por Lívia, tá? A sua esposa na época de Paulo, há 2000 anos. Tá bom? Nesse livro agora que surge, Paulo Estevo, que é um romance considerado uma obra-prima dele, né, que retrata a vida de Paulo, não vai ter ele aqui como encarnado. Mas tem algumas coisas assim interessantes para nós situarmos. Então, essa obra foi publicada em 1941. É algo extraordinário que vai ali narrar os episódios do cristianismo primitivo. Então é importante nós lermos para entender aquele período. Tá? E esse período é do ano 34 depois de Cristo, que é um ano após a morte do Cristo, e narra até o ano 64. Ok? Depois de Cristo. Que é provavelmente o falecimento do apóstolo Paulo. Tá bom? Então ali vai trazer, nesse romance, a parte, diríamos assim, histórica, e geralmente Emmanuel está narrando essa história em ordem cronológica. Ele usa, segundo esse pesquisador, o livro Os Atos dos Apóstolos. Tá?
e dando um sentido mais profundo para citações pessoais do apóstolo Paulo. Tá? Então, é um livro que é bom a gente ler, mas por que estamos também falando dele? Clóvis Tavares, né, tem um livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ele fala de um encontro de Emmanuel com Paulo. Do Públio Lento, já há 2000 anos, que ele ali encontra o apóstolo Paulo. E a gente vai entender a grandeza desse encontro. Aí ele diz assim: conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Viu uma vez unicamente quando um carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Via Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. E eu trazia o espírito atormentado. Então, esse encontro de Paulo e Públio é significativo para o nosso entendimento quando você olha 2000 anos depois. Aí tem agora o Caio Ramanciotti, Públio, Jesus e o Sinédrio, ele coloca uma consideração que faz todo sentido para nós. Ele diz: Paulo acompanhou o espírito de Emmanuel em suas reencarnações de extrema renúncia, em que o velho senador buscou superar o remorso pelo sofrimento que impusera a Lívia. Então veja, Paulo se interessa por ele. Ao lado de Paulo, e aqui é só para a gente pontuar, ao lado de Paulo, Emmanuel participou da codificação kardeciana, que a gente pode encontrar uma mensagem dele no capítulo 11, quando ele faz, sei lá, uma dissertação de Emmanuel, que é sobre o egoísmo. Tá? Aí ele diz: cremos que Paulo tenha sido, ao lado de Lívia, o grande mentor de Emmanuel na espiritualidade, no que tange ao Evangelho e à propagação da mensagem do Divino Mestre. E vocês percebem que nos livros de Emmanuel, que ele tem muitas mensagens, que ele comenta as passagens de Paulo? É só observar. É um carinho assim extremado. Então, pela mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel, como já sabemos, olha bem, Emmanuel, ele é o organizador dos textos de esclarecimento e difusão do Evangelho, hoje. Né? Como Paulo, lá atrás, divulgou o cristianismo junto aos povos de sua época. Você percebe que eles estão trabalhando juntos na espiritualidade, a serviço do Cristo. Tá? Surge a obra, isso aqui só foi para pontuar a grandeza dessas almas. Tá? Certa feita, com o Sr. Lange, que conviveu muito com o Chico, eu falei: mas e Lívia, como é que anda? Eu falei: Sr. Donizete, Emmanuel e Lívia está muito distante um do outro ainda. O Emmanuel de hoje ainda está muito longe de onde se encontra a Lívia. Ele ainda tem que caminhar muito. Que é um espírito de uma grandeza extraordinária. Mas e aí, se a gente já olha, Emmanuel já acha de uma grandeza extraordinária, então a gente percebe esses espíritos, como é que se buscam. Né? O que um atrai ao outro. Surge o livro, a obra Ave Cristo, também uma obra de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel, e ele veio, a sua primeira publicação foi no ano de 1953. Esse livro, que é importante a gente conhecer também a época, relata a história de Quinto Varro e Tassiano, pai e filho na Roma dos Césares. Então ele está retratando um período do ano 2017. Ou seja, época em que o Império dava sinais de decadência, anarquia militar
invasões bárbaras, crise econômica, entre outros problemas históricos. Então, nós estamos nesse período, tá, do Ave Cristo. A quinta encarnação, nós falamos da quarta, agora a quinta encarnação está nesse livro, né, que é a Ave Cristo. Se refere a quem? Quem é o personagem que está lá? Basílio. Romano, filho de escravos gregos, que nasceu em Chipre como liberto no ano 233. Então ele surge dentro desse romance como Basílio. Casou com a escrava Júnia e teve uma filha, porém ambas morreram precocemente. Posteriormente adotou para si uma criança abandonada numa cesta e mais tarde recebeu o nome de Lívia, vivendo até o fim de seus dias, aonde ele foi também torturado e morto. Então vocês percebem que a escravidão ali foi a forma de lapidação do orgulho. Não teve vida fácil, depois do senador romano. Tá? A sexta encarnação se refere a São Remígio, bispo de Reims. Que ano é? 437, em Laon, de família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. Considerado também o apóstolo dos pagãos nas Gálias, era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como pelo seu profundo amor a Deus e ao próximo. E ele desencarnou no ano 536, com 96 anos. Tá? Aqui não tem citação de romance dele ou ele escrevendo em algum histórico dele. Só nessas mensagens dali do livro Deus Conosco. Isso deve ser mensagem simples que ele cita. Sétima encarnação. Se refere ao padre Manuel da Nóbrega, não tem livro específico, mas de acordo com Chico Xavier, em participação no programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi, em 1971, lá faz essa citação. E o deputado Freitas Nobre, quando ele escreve um livro sobre Padre Anchieta, que os dois trabalharam junto na Fundação de São Paulo, lá no colégio, ele vê uma assinatura num documento de E. Manuel. Ele acha que é Hermano, que pode ser Manuel, e só com M só. Então ele faz lá um trabalho, um estudo. O que nos chama a atenção aqui, que serve para nós, então vocês conseguem, Manuel da Nóbrega, esse jesuíta, ele chega nesse período de fundação tem 500 e poucos anos, acho que é isso, em São Paulo. Você imagina ele chegar para pregar para civícolas, índios. Aí você olha e fala, nossa, passou 500 anos. Para quem conhece lá o centro de São Paulo, o pátio do colégio, em torno daquilo, depois de 500 anos, tem quase 18 milhões de habitantes. Como é que a coisa... Quantos espíritos reencarnou? Provavelmente, quando ele está ali no pátio do colégio, ele não está tendo essa visão, essa grandeza de que vai se transformar. Mas o que fica claro para nós é que tudo que nós semeamos, quando você faz com boa vontade, o tempo se encarrega de fazer frutificar. Nós só estamos pontuando essa encarnação. Nós não conseguimos enxergar 1000 anos para frente. Então, se esse é o nosso momento, e aquele era o momento daquele jesuíta, solidão, sair lá de Portugal, deixar amigos, parentes, mas foi lá pregar o Evangelho. Então ele também fala aí como essa encarnação dele. Tá? O outro livro, que é o último romance desse espírito, é o livro Renúncia, que foi publicado em 1944 pela FEB, pela psicografia do Chico. Aqui, ele encontra o livro Renúncia, está num espaço histórico meio deslocado dos outros 4, né? Ou seja, ele retrata um período conturbado, que é a época do Santo Ofício, a Reforma Protestante e a Companhia de Jesus. É o período desse romance, tá?
Nesse livro, como tópico principal, tem a existência de Alcione, um espírito que passa por encarnação de renúncias e dedicação a todos que o servem, demonstrando que heroísmo e lealdade. Qual é o ambiente? A frívola Paris do reinado de Luís XIV. É ali que se encontra, né? E a 8ª reencarnação de Emmanuel está ali nesse livro. E como é que ele surge dentro desse contexto? Se refere ao padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha, residiu em Ávila, Castela Velha, onde oficiou na igreja de São Vicente. Desencarnou em idade avançada no presbitério de São Jacques, no Paço Alto, em Paris. Então, diríamos assim, alguns detalhes dessa encarnação, aí vocês têm que dar uma lida no livro Renúncia, tá? Padre Damiano. É um livro também belíssimo. A 9ª encarnação, também não vamos encontrar em livro, mas lá na citação, se refere a Jean-Jacques Tourville. Nasceu no século XVIII na França, já estamos no século XVIII, foi educador da nobreza, prelado católico romano, no período da Revolução Francesa. Então, ele estava reencarnado e viveu no norte da França, fugiu na época da ferocidade revolucionária que existia, e foi aonde ele fugiu para a Espanha, e lá ele desencarnou. E chegamos na última encarnação, que nós temos conhecimento, que se refere ao Padre Amaro, um humilde sacerdote católico, que viveu entre os séculos XIX e XX, no estado brasileiro do Pará, posteriormente foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou à pregação do Evangelho e teve contato com Bezerra de Menezes. Há uma mensagem psicografada do Chico, intitulada Sacerdote Católico que Fui, na qual o Espírito Emmanuel descreve com detalhes o processo dessa desencarnação dele nessa existência. O Espírito Emmanuel, ele fala que teve algumas reencarnações dele que ele não cita, não fala, que foi reencarnação de ajustes, para ajustar o orgulho dele, sem muita relevância de nada. Deve ser aquelas reencarnações de expiação mesmo, né, para lapidar o espírito. Então ele não cita. Tá? Então essas 10 são conhecidas. Os livros de Emmanuel, vamos falar dos livros desse espírito que nós estudamos. Então tem lá livro Emmanuel de Emmanuel, são dissertações assim, dizeres ou textos que falam de mediunidade, fala de períodos históricos no Brasil, da França, é de muita profundidade para nós. O livro A Caminho da Luz, ele traça aí a nossa evolução. O Consolador tem lá muitas perguntas que físico, químico, redigiram as perguntas e levaram ao Chico e ele respondeu. Também trata de diversos assuntos. Sobre o Evangelho de Jesus, cada frase do Evangelho, ele disserta em 1 ou 2 páginas uma clareza excepcional, que vale a pena ler. A gente pode citar aqui o Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança, Relicário de Luz. Tudo do Espírito Emmanuel. São muitos livros, mas aqui são os básicos que nós deveríamos estudar. Sobre a codificação, o livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um livro chamado Espírito da Verdade, são diversos espíritos que escrevem documentando ou comentando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Mas o livro dos médiuns, Emmanuel tem o livro Seara dos Médiuns, que comenta o livro dos médiuns. O livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, nesse livro, comenta passagens ou tópicos do livro Céu e Inferno. E o livro Religião dos Espíritos, Emmanuel comenta o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então são livros voltados a esses comentários. Aí você tem livros de família, tem lá Leis de Amor,
Vida e Sexo, Pensamento e Vida, Roteiro. São livros de grandes ensinamentos para todos nós. Tá? Então, esse é um convite para irmos aí estudando. E nós sabemos que o Chico desencarnou em 2002 e o Emmanuel estaria reencarnado já no ano 2000. Isso são comentários, ele afirma isso, que seria provavelmente um professor ligado à área de filosofia, mas com que nome ele está, onde está, fala que é aqui. Aí muita gente fica elucubrando isso, mas fala que ele está reencarnado. Então, daqui 200 anos, se a gente estiver aqui para falar dele, nós acrescentamos a 11ª reencarnação dele, certo? Aí, quem sabe nós vamos conhecer. Mas o que pode, as pessoas que querem saber quem é, onde está, isso só vai gerar perturbação. E provavelmente está com outro nome, em outra família, outros objetivos. Então, provavelmente ele vai ser conhecido ao público, mas não como Emmanuel, né? Então, tomemos cuidado. Tá? Então, o Chico afirmou, ele está reencarnado. Antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, eu escolhi uma mensagem dele para nós lermos aqui. Ela é um pouco longa assim, mas estamos dentro de tempo. Ela é uma mensagem que eu a considero realmente excepcional, para nos incentivar a viver, a semear. Então, quando o Emmanuel, né, não vamos aqui pregar os ensinamentos dele, mas quando ele fala assim de salvação, aí eu lembro de Emmanuel falando, salvação é a gente... O que é nós nos salvarmos hoje, com esse conhecimento? A gente se elevar, sair desse estado evolutivo que nós estamos. É crescer para Deus, crescer em virtude, em conhecimento. Isso é a salvação, vencer, sair da ignorância. Então ele tem uma linha que todas as mensagens dele, vira e mexe, ele fala, faça o bem, ajude o próximo, se remove. Essa é a mensagem. Não importa como nós vamos estar, ou estamos vivendo atualmente. É esse o incentivo. Então, antes da nossa prece, a gente vai ler essa mensagem. Ela me marcou muito no meu início, né? E marca até hoje. Sempre que a gente dá é natural desanimar, a gente tem que entender que nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade. É hoje. A luz está intensa, a sabedoria, está tudo aí. E isso tem perturbado muita gente. E nos perturba. Então hoje o erro está sendo exposto ao vivo, é automático. Hoje não dá mais para esconder nada, e isso está perturbando a turma. E nos perturba. Então a luz no planeta está tão intensa que a gente tem que entender que é para eliminar a escuridão. Então esse é o processo de transição que nós estamos vivenciando. E a luz está tão intensa que nós temos que eliminar a escuridão que está dentro de nós. Esquecer o mundo. Esquece o mundo, vamos olhar nós. Então o Espírito diz, seja você uma luz na escuridão, um ponto de luz. Ponto. Você não tem que... É isso. Essa é a tua importância. Seja você. Ponto. Tá? Então essa mensagem, ela provavelmente vocês conhecem, chama Vencerás. Tá? Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes.
Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Emmanuel. Está no livro Astronauta do Além. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe esta noite. Que essa luz que nos envolve, Senhor, possa se manter conosco, nos ajudando a superar as nossas próprias deficiências, mas nos mantendo, Jesus amado, no caminho que escolhemos percorrer para esta encarnação, que é vencer o mal que existe em nós mesmos, para que o bem triunfe em cada palavra, em cada ato de nossa existência. Que essa luz sublime, Senhor, se mantenha sobre esta casa de caridade que hoje nos acolhe, como ontem acolheu a muitos e que no amanhã também aqui deverá estar, a acolher a tantos outros em busca do teu ensinamento. Senhor, que a tua divina paz permaneça no coração de cada um que aqui se encontra, trazendo alegria, saúde e equilíbrio. Agradecido a vós, a esses bondosos espíritos aqui presentes, rogamos permissão para encerrarmos a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz a todos, minha gratidão. Se for merecedor, o ano que vem estamos aqui novamente. Tem tudo isso. E se estivermos encarnados. Se não estivermos, a gente vem do mesmo jeito, dá um jeito. Tá bom? Mas vamos manter o ânimo firme. Muita paz. E obrigado aí pelo convite. Ricardo e Leandro. Muita paz. Obrigado. Obrigado.